Você sabia que usando física básica e um pouco da nossa inteligência, nós conseguimos auferir com precisão onde vai cair um míssil? É, papai, é isso mesmo. Qual é a relação disso com o chute de uma bola de futebol, por exemplo? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento de um projeto, então não sai daí, tá? Fala meu bichinho, professor Adam Medeiros na área para mais um vídeo sensacional e hoje nós vamos falar sobre o movimento de um projétil. O que diabo é isso, professor? Então anota aí, ó. O movimento de um projétil é quando o corpo é lançado com uma velocidade inicial e sua trajetória ela é determinada pela aceleração da gravidade e pela resistência do ar. Aqui para a física 1, a gente vai se ater muito mais aos efeitos da gravidade, mas eu vou fazer um vídeo específico falando sobre os efeitos da resistência do ar para a disciplina de mecânica clássica. Então, aqueles que são entusiastas e querem aprender um pouco mais também vão poder assistir esse vídeo. Por enquanto, o vídeo de hoje é endereçado a ambos os públicos, tanto de física 1 quanto de mecânica clássica. Pois bem, o exemplo que eu usei no início do vídeo é o exemplo de um míssil, né? Considere que eu tenha o meu eixo de coordenadas cartesianas, como sempre aqui, e eu tenho um lançador de mísseis aqui, que está na minha origem, e ele lança um míssil com essa trajetória, certo? O que acontece com o míssil? Se o míssil for lançado apenas com velocidade inicial, ou seja, se não houver um propulsor que dê velocidade ou aumento de velocidade para ele durante o movimento, considere, por exemplo, uma bala de canhão, vai. Mais simples de entender. Então, esse movimento, ele, como eu falei no início, é descrito pela aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é o que está agindo aqui nesse movimento, puxando o corpo para baixo. E ele vai para frente, porque foi dada a ele uma força inicial que o jogou para frente e para cima. Então, esse movimento ascendente e para frente iniciais foram dados no impulso inicial no movimento. Uma vez chegando no ponto mais alto da trajetória, que é esse ponto aqui, que tem a altura máxima, ele começa a cair com a aceleração da gravidade G. Obviamente que, como eu falei, se esse sistema não tiver nenhum sistema de propulsão, a aceleração em x vai ser igual a zero, tá? Porque ele só teve a sua velocidade inicial v0 e a sua aceleração em y no seu movimento ascendente é igual a menos g se considerarmos g positivo acompanhando o eixo y de coordenadas. Pois bem, para descrevermos bem esse movimento, o que a gente tem que fazer é sempre trabalhar componente a componente do movimento. Então vamos escolher 5 pontos da minha trajetória. O ponto aqui, V0, que tem componentes V0y e V0x. Vou pegar um ponto aqui, 1, que tem componentes V1y e V1x. 1.2 aqui, V2, que tem apenas a componente x, né? Por quê? Porque ele está no ponto máximo da trajetória. Então, ele parou de subir ou descer. Se ele parou de subir ou descer, nesse ponto, a velocidade instantânea em y é zero e fica só V2x. E agora, já começando a descer, no ponto 3 aqui, se o vetor velocidade é tangente à trajetória, V3, então existem as componentes V3y e V3x. Vejam que existe uma relação interessante aqui, que é a seguinte. O vetor velocidade em x, se você prestar atenção, ele é constante. Por quê? Porque não existe nenhuma ação de aceleração aumentando ou diminuindo essa velocidade. Então, Vx é igual a V0x. Lembrando sempre que aqui eu estou desprezando a resistência do ar. Né? Se tiver resistência do ar, obviamente que o vetor velocidade em x vai mudar. O vetor velocidade y, ele varia porque a aceleração da gravidade atua nesse corpo. Primeiro, diminuindo a sua velocidade em y, que estava apontando para cima, e depois aumentando a sua velocidade em y, que agora está apontando para baixo, ou seja, no mesmo sentido da força gravitacional. E aí, nesse caso, nós podemos inferir algumas equações.
Se Vx é igual a V0x, eu posso escrever, por exemplo, que x é x0 mais V0xt. Por quê? Porque na componente x, essa componente, ela tem o quê? Velocidade constante. Vx é igual a constante. Se Vx é constante, não tem aceleração. Então, a equação que rege esse movimento é a mesma equação do movimento retilíneo uniforme. E aqui é onde está o pulo do gato, onde está o segredo de trabalhar com movimento de projéteis. Por quê? Porque nós temos que considerar sempre, eu vou dizer 1000 vezes, as velocidades e acelerações componente a componente. Se você não fizer isso, você vai se embananar. Então, a componente x, nesse caso, ela é constante. E se ela é constante, segue a equação do movimento retilíneo uniforme, ou seja, x é igual a x0 mais V0xt. Já no eixo y, isso para o eixo x, né? Já para o eixo y, o que é que a gente vai ter? Vy é V0y menos gt. Isso vem daquela expressão V igual a V0 mais AT. Se g está apontando para baixo, ou seja, no sentido contrário do eixo y, então Vy é V0y menos gt. E nesse caso, a posição y vale y0 mais V0yt menos meio de gt ao quadrado. Certo? Então, gente, essas expressões, essas equações, veja, de novo, no eixo x, as expressões seguem as expressões do movimento retilíneo uniforme. E no eixo y, como existe a aceleração gravitacional para puxar tudo para baixo, nós temos as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, com aceleração constante. Quanto vale a aceleração? 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade no planeta Terra. Bom, uma outra ferramenta muito útil também, quando nós vamos representar o movimento de um projétil, é a descrição do movimento a partir do ângulo. Suponha que um cidadão chutou uma bola com velocidade inicial V0. É claro que a trajetória dessa bola vai seguir mais ou menos esse desenho, mas eu posso considerar, por exemplo, que existia um ângulo alfa inicial no momento do chute. Nesse caso, eu tenho duas componentes, certo? V0x é V0 cosseno de alfa. Certo? V0y é V0 seno de alfa. Vou reescrever aqui para ficar bonitinho. V0x é V0 cosseno de alfa. V0y é V0 seno de alfa. Bom, nesse caso, eu posso achar, por exemplo, qual é o alcance máximo do meu movimento. Tá? O alcance máximo do meu movimento vai ser o x, né? Esse tamanho aqui, x, ó, x. Então, x vai ser V0x vezes t, considerando que x0 é igual a zero, ou seja, ele partiu da origem. Nesse caso, x é V0 cosseno de alfa vezes t, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de alcance do movimento. Já o y, que vai ser representado aqui pela altura máxima, vai ser V0 seno de alfa vezes t menos 1 meio de gt ao quadrado. Certo? Então, isso daqui vai dar para a gente a altura que esse movimento atinge. Então, gente, com isso, nós temos vários elementos para começarmos a entender o movimento de um projétil, que faz parte de movimento em 2 e 3 dimensões. Na próxima aula nós vamos continuar esse conteúdo, falar um pouco mais sobre isso. Vamos resolver alguns exercícios na aula também. Lembrando que para o pessoal de mecânica clássica, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre o movimento em 2 e 3 dimensões, considerando a resistência do ar diferente de zero. Então é isso, obrigado pela atenção de sempre. Obrigado por ficar até o final. Deixa o like aí, todo mundo. Até a próxima. Fui, papai.